O ar que respiramos é composto por uma mistura de gases. Ele é importante para a nossa vida e a de outros seres vivos. Quando o ar fica poluído, aumenta a concentração de substâncias químicas prejudiciais à nossa saúde, podendo provocar alergias, intoxicações e etc. A poluição do ar é provocada principalmente pelos motores dos veículos, indústrias como as siderúrgicas e refinarias, e pela incineração do lixo doméstico. Os veículos como automóveis, ônibus, motos, caminhões e etc. são considerados os principais agentes poluidores do ar, porque eles liberam um gás incolor e inodoro, extremamente tóxico, conhecido como monóxido de carbono. Esse gás tem a capacidade de se ligar à hemoglobina, formando um composto chamado carboxihemoglobina, que impede o transporte do oxigênio pelas hemácias, dificultando a oxigenação dos tecidos, levando à perda de consciência e até à morte. A poluição do ar desencadeia diversas outras consequências para o nosso corpo. Ela está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas, aumento dos sistemas da asma, infecções das vias aéreas superiores e incidência de câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. É importante frisar que crianças e idosos são os mais vulneráveis, sendo frequentemente internados, principalmente com doenças respiratórias. A poluição do ar pode causar um enorme impacto entre dois grandes âmbitos, a saúde humana e o meio ambiente. Alguns exemplos de doenças relacionadas à poluição do ar são irritação na garganta, no nariz e nos olhos, dificuldade de respiração, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios como a asma, aumenta as chances de ataque cardíaco, o desenvolvimento também de câncer e danos ao sistema imunológico. Eu sou o Estélio e, dando continuidade ao que Marcela disse, eu vou apresentar alguns dados sobre doenças causadas por poluição do ar aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde alertou que a poluição do ar representa atualmente o maior risco ambiental para a saúde. Por causa dessa contaminação, pessoas morrem anualmente por doenças relacionadas a esses poluentes, como câncer de pulmão, AVC, doenças cardíacas e asma. O novo levantamento da OMS indica que no Brasil, a poluição do ar em ambientes externos provoca a morte de mais de 50 mil pessoas por ano. Sem grande surpresa, a China é o país mais poluente do mundo, emitindo 10.151 megatoneladas de CO2 anualmente. É o país mais populoso do mundo e a sua economia tem crescido a uma velocidade incrível. No entanto, esse crescimento tem um custo, que são as consequências ambientais. Neste país, a poluição atingiu níveis tão graves que nas grandes cidades a população forma uma cortina de fumo tão densa que se assemelha a nevoeiro. Alguns especialistas defendem que respirar o ar nessas cidades é tão prejudicial para a saúde como fumar. Atualmente, é responsável por cerca de 30% de todas as emissões de CO2 a nível mundial. Com cerca de metade das emissões da China, os Estados Unidos da América ocupam a segunda posição nessa lista. Mais uma vez torna visível que ser uma superpotência a nível mundial tem os seus custos ambientais. Neste caso, não estamos a falar apenas das emissões de CO2, mas também de poluição de água e espécies em vias de extinção. Atualmente é responsável por cerca de 14% das emissões de CO2 a nível mundial. Em terceiro lugar fica a Índia, com 2.431 megatoneladas de CO2 emitidos por ano. É um país onde se localizam algumas das cidades mais poluídas do mundo e onde se atingiram níveis de poluição muito preocupantes. Estima-se que, aproximadamente, 1,2 milhões de pessoas morram todos os anos devido à poluição do ar. Imagine que, devido à poluição do ar, ao fim de 8 anos neste país, morrem tantas pessoas como a população de Portugal. Embora a Índia se tenha comprometido a reduzir as emissões e investir em energias limpas e renováveis, este cenário é bastante improvável a curto prazo. A economia da Índia está numa fase de acelerado crescimento. No entanto, no que diz respeito à qualidade de vida da sua população, ainda está muito atrás em relação a países como a China e Estados Unidos. Como a poluição do ar afeta o ecossistema? A queima de óleo diesel por alguns automóveis e de carvão mineral por indústrias produzem dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, gases tóxicos que reagem com o vapor de água presente na atmosfera, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Estes se dissolvem na água das nuvens e caem na terra na forma de chuva ácida.
Atualmente, a chuva ácida é um dos principais problemas ambientais nos países industrializados. Quando cai em forma de chuva ou neve, estes ácidos provocam danos nos solos, plantas, construções históricas, em animais marinhos e terrestres. Esse tipo de chuva pode até mesmo provocar o descontrole de ecossistemas, ao exterminar determinados tipos de animais e vegetais. Sou Larissa, e prosseguindo, falarei sobre aquecimento global. Para entendermos o aquecimento global e sua relação com a poluição atmosférica, temos que compreender o efeito estufa. Há em nossa atmosfera os chamados gases de efeito estufa, como, por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o gás metano. Esses gases, que formam uma camada na atmosfera, permitem a passagem dos raios solares. Parte da energia solar é refletida, e esses mesmos gases absorvem parte do calor. Esse fenômeno é natural e responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada. Porém, quando há emissão em excesso dos gases, provocada pela poluição atmosférica, há uma absorção maior do calor, que provoca o aumento da temperatura terrestre. A isso chamamos aquecimento global. Também a poluição liberada por motores a diesel contribui para o processo, pois ela chega até as regiões polares e, ao se depositar no gelo e na neve, eles ficam mais escuros e refletem menos luz. Temperaturas elevadas também provocam o crescimento de plantas subárticas na neve, projetando sombras que escurecem a superfície, provocando mais aquecimento. Em volta da Terra há uma frágil camada de gás chamada ozônio, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Sem ele, a humanidade ficaria exposta aos males do Sol sem filtro, câncer e mais uma variedade de doenças. A agricultura, os recifes de coral, as populações de plâncton, tudo isso também sofre e morre por causa da maior incidência de raios ultravioleta. A razão pela qual os buracos são formados é pelo clorofluorcarboneto, também comumente chamados de CF6, que são haletos orgânicos formados, como o próprio nome diz, por cloro, flúor e carbono. Esses compostos também são conhecidos como freons. A degradação do ozônio ocorre primeiro pela decomposição das moléculas de CF6 por meio da radiação solar na estratosfera, e em seguida os átomos de cloro liberados reagem com o ozônio, quebrando as ligações do ozônio e destruindo suas moléculas. Esse efeito é destruidor porque a reação dos átomos de cloro com o ozônio ocorre 1.500 vezes mais rápido que a reação em que os próprios átomos livres de oxigênio presentes na atmosfera decompõem o ozônio. Por isso que em 16 de setembro de 1987, representantes dos maiores produtores de CF6, além de todos os 197 países na época presentes na ONU, se reuniram em Montreal e assinaram um acordo de gradativamente substituí-los por substâncias que não agridem a camada de ozônio. Sua data para expirar é apenas no dia 23 de dezembro de 2020. Algumas alternativas para mitigar a poluição do ar são: dar preferência ao uso do transporte público, usar ônibus, metrô, trem para chegar ao seu destino, pois além de aliviar o trânsito, melhora a qualidade do ar que respiramos. Utilizar mais bicicletas, com ela você poderá fazer pequenos passeios e visitar amigos mais próximos, além de economizar combustível, ainda exercita o corpo. Prefira biocombustível. Combustíveis fósseis são muito mais poluentes em relação aos biocombustíveis. Por isso, sempre que possível, escolha etanol e biodiesel, em substituição à gasolina e ao diesel. Além disso, faça revisões periódicas em seu carro para manter a queima de combustível dentro do padrão. Invista em carona solidária. Se você conhece 2 ou mais pessoas que costumam usar o carro para ir ao trabalho e que moram na mesma região, por que não compartilhar o veículo algumas vezes por semana? Isso gera economia e reduz a carga de poluentes lançados no meio ambiente. Diga não às queimadas. Ajude a plantar árvores. Se houver espaço em sua residência,
Considere a possibilidade de plantar pelo menos uma árvore de pequeno porte. Se no bairro onde você mora há praças, jardins e bosques, consulte a possibilidade de se reunir com a vizinhança para melhorar os espaços verdes com mais plantios e adoção de cuidados com as já existentes. As atividades produtivas têm acentuado os impactos ambientais, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. A necessidade de produzir mais rápido e em maior quantidade tem contribuído para a queda da qualidade do ar. No entanto, há algumas medidas que o governo pode tomar para combater essa queda desse recurso natural essencial para a nossa vida, como, por exemplo, promover o monitoramento do ar. No Brasil, os padrões de qualidade foram estabelecidos pela Resolução CONAMA, mas a falta de fiscalização deu brechas para um monitoramento ineficiente. Além disso, reduzir a utilização de agrotóxicos também ajuda no combate à poluição do ar. Mas, no entanto, recentemente o governo liberou 42 novos agrotóxicos, ampliando ainda mais o recorde já estabelecido do atual governo. Desde janeiro, já foram liberados 239 novos agrotóxicos. A ampliação das áreas florestais ajuda muito no combate também. Mas recentemente um senador apresentou um projeto de lei que retira do Código Florestal o capítulo que trata da reserva legal obrigatória em propriedades rurais. Hoje em dia, as propriedades rurais da Amazônia têm 80% de reserva legal. Reserva legal é uma área em que ela não pode ser nem desmatada ou também mexida.